O Tribunal Superior Eleitoral liberou o acesso de técnicos das Forças Armadas, é isso mesmo, aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. Em nota, a Corte Eleitoral disse que a sala multiuso, localizada no subsolo do edifício sede do TSE, entre aspas aqui, está pronta e à disposição das entidades fiscalizadoras. A inspeção será hoje, agora pela manhã ainda. O Exército vai para lá, as Forças Armadas vai para lá, para ter acesso a esse código-fonte. Na segunda-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, acesso aos arquivos no ofício classificado como urgentíssimo. O chefe da pasta solicita os dados até 12 de agosto. De acordo com o ministro, o objetivo é fiscalizar a operação do sistema. Abro aspas aqui para Paulo Sérgio Nogueira. Haja vista que o exíguo tempo disponível até o dia da votação, solicito que o acesso aos códigos-fontes seja disponibilizado para execução dos trabalhos da equipe das Forças Armadas. Na mesma semana... Pode falar. Não, você só esqueceu de falar que esse código-fonte está disponível desde outubro do ano passado lá no TSE. É que eles vão ter acesso hoje. Essa é a informação. Mas estão disponíveis não só para o Exército. Vai lá hoje. E na mesma semana... O Exército tá com saudade de levar urna, que é as urnas de lona. Na mesma semana em que o presidente disse o seguinte, que ninguém quer dar golpe. O que ele quer é transparência no processo eleitoral. Ele também respondendo ao ministro Barroso, falou que o Barroso é criminoso, porque barrou lá, foi lá e interferiu lá na votação do Congresso, fez reuniões pelo Congresso. Eu vou começar com você, Kim Rafael, Forças Armadas tendo acesso hoje ao código-fonte. Não importa de quando é que está liberado. O que importa é que as Forças Armadas estão entrando lá hoje naquela sala do subsolo. Não importa? Não importa porque está disponível hoje, a partir de hoje, o TSE. É isso aí. Peraí, faltando 2 meses para a eleição, faltando 60 dias para a eleição. Está desde outubro do carro. Por mais que o TSE falou que está disponível, ele só está disponibilizando hoje. Ele está lá à disposição. O que importa é o dia que eu cheguei, entrei e a partir dias antes da eleição. De um troço que está lá disponível desde outubro. Quem, Rafael? Depois eu vou tocar para você, Rigon, vai. Olha, é o seguinte. 1 minuto, Kim. TSE e subsolo dá um arrepio subsolo aqui. também eu tive um negócio. Dá um arrepio. Dá a impressão de ala psiquiátrica, vão se juntar alguns políticos aí. Me dá também, Kim. Exatamente. O TSE, o problema do TSE é o seguinte, eles não querem deixar ninguém se intrometer num tribunal que levam as urnas até o local para ser recebidas a votação, depois pega essas urnas, processam e dão um resultado. Imagina, um órgão só faz isso. Muito mais órgãos que poderiam fiscalizar, melhor se intrometendo nas eleições. Forças Armadas, qualquer outro. Cria-se, então, uma estatal fazendo alguma coisa para fiscalizar a urna e o processo eleitoral. É importante, sim, para a democracia. Ninguém está dizendo que vai dar golpe, como o presidente colocou ali, que ele jamais, nem hipótese alguma, falaria sobre esse aspecto. E se a gente pegar e falar assim, mas vamos ver como é que ele vive, como é que ele fala. Me diga qual é a iniciativa de golpe que o Bolsonaro até hoje manifestou ou teve? Nenhum. Muito pelo contrário. Governadores e municípios fecharam muitas empresas, colocaram as pessoas dentro de casa. Então, veja, por ordem alfabética. De forma ditatorial, quem realmente fez esse tipo de situação foi, na época da pandemia, alguns governos ditatoriais que dá para colocar aqui, Argentina, do nosso lado aqui, e muitos outros países. Então, vejam, o Bolsonaro não tem nenhuma hipótese. Eu só queria dizer, a grande ideia do presidente da República foi, olham só, essa semana ele falou, de filmar a pessoa votando. Você escolheria aleatoriamente algumas urnas eletrônicas e filmaria. Cara, o cerne da democracia, isso aprende-se na escola, é o voto secreto. Olha só que ponto nós chegamos. O medo que o sujeito tem de perder a eleição pro Lula. Botar o Exército a 60 dias da eleição para ver um negócio que está disponível há quase um ano, desde outubro do ano passado. Então, eu acho que a gente tem que repensar essa coisa de ala psiquiátrica. Pamela Bussolini. Não, o que o Rigon falou, se fosse algo filmado e publicizado, aí eu ia entender essa reclamação. Agora, se é algo filmado e que fica na segurança do TSE, o TSE não é infalível, invasável em tudo, então pode filmar e guardar lá para segurança.
O que eu acho é que as Forças Armadas vão ter, sim, acesso a esse código-fonte e estão lá cumprindo com o convite que lhe foi feito, que é acompanhar as eleições. Não vejo por que de tanta polêmica ou tanto incômodo as Forças Armadas estarem Convite fiscalizando. Isso, convite do próprio TSE. Então eles vão fazer o que eles foram convidados para fazer. Fernando Tupan. Pâmela resumiu bem, Paulo Caetano. O TSE 1 minuto. é todo blindado. Oi? 1 minuto. É tudo blindado? É tudo blindado, então não precisa temer nada. Deixa acontecer. Olha, o importante é a gente sair desta eleição sem nenhuma sensação que pode ocorrer um golpe a qualquer hora. Se for, quero filmar para ter... Filma, pronto. Quer ter voto impresso? Vamos ter o voto impresso, porque não fica dúvida. Não tem que um ficar jogando, é infalível. A gente sabe que não é infalível, nada é infalível, o banco não é infalível, o Pentágono não é infalível, só o TSE. Onde está isso? E precisamos mesmo mudar muita coisa nesse Brasil e não ficar fazendo essa narrativa cansativa. Já tem isso, já tem aquilo, não precisamos avançar em nada. Nós precisamos avançar em tudo, até na distribuição da riqueza. Vieira. A informação é que algumas instituições inseridas pelo TSE têm acesso a esse código-fonte, que é como funciona a urna, como é que é o processo de contagem, né? O funcionamento dela. Eu acho que o Exército tem o direito, faz parte dessas instituições que têm esse acesso, vejo transparência, né? Eu sou daquela opinião que acho que tem que acabar, por exemplo, o Pix e voltar o cheque impresso. Naman? Acho que, apesar de não ser necessariamente a função do Exército Brasileiro fazer esse tipo de fiscalização, quanto mais fiscalização no momento como esse que a gente está vivendo, já que essa questão das urnas aí tem sido debatido, que se ponha a fiscalização, então, do Exército, Guarda-Mirim, do que for necessário, para que se acompanhe e tire essas dúvidas que são tão perenes aí. Ô, Pâmela, faz de novo, como você fez. Parecia o Jorge, hein? Vocês estão copiando o Jorge. Vai. Não, porque os meus colegas estão falando, foi disponibilizado o código-fonte das urnas eletrônicas em outubro, mas o ministro Barroso apresentou a nova urna e as novas configurações em dezembro. Então, é engraçado, né? Tem um código antigo, então, disponibilizado, das urnas novas não tem. Então são falas aí que não encontram respaldo na código é linguagem de computador. O código-fonte é aquela linha de comando que tem, onde se para suspeitas. Por exemplo, foi tantos votos aqui, bota voto para cá. Esse é o código-fonte, é a linha de comando ali da urna eletrônica. Então, se realmente, estou colocando aqui, se realmente o código-fonte que for passado para o Exército é o código-fonte que vai ser usado na eleição, e eles estudarem esse código-fonte e entenderem os processos que se passam por ele, vai acabar todas as dúvidas sobre o que acontece realmente na hora da apuração dos votos. Isso é um fato. Eu estou colocando sob suspeita, por quê? Porque sempre na mão do ser humano eu suspeito. Eu não suspeito da urna, eu suspeito sempre dos seres humanos. Se o presidente fosse civil, você acha que isso estaria acontecendo? Pode, o Requião é civil e ele cobra essa situação há muito tempo já. Quem tem razão é o pastor Naman. Ele chama de adorador da urna eletrônica. Nesse momento, ele é civil. Nesse momento, nós temos um presidente e seus adoradores que querem a pergunta que você fez, a pergunta se você fez é se algum civil tem dúvida. O Requião sempre não perguntei isso, não falei isso, não. Falei se o presidente fosse civil. Exato. O Requião vai ser presidente? Ele era cidadão? Não, ele era senador. O problema dele, ele como mamona, o Aguinaldo fica falando aqui. Eu não estou dizendo que tem fraude, Gon. Eu não estou dizendo que teve fraude, eu só estou dizendo o seguinte. O pastor Naman tá certo, tem tudo que for possível realmente para poder purificar o processo. Eu quero saber mas essa dúvida só foi levantada porque o presidente é militar e a urna nova foi apresentada em dezembro. Ninguém quer saber. Já soltou a corda foi caçando. disponibilizado em outubro e a urna nova foi em dezembro. O Requião também só reclamou da urna depois que ele perdeu pro Senado, né? Pro
os dois outros lá, né? Então, a vida inteira ele ganhou a eleição, não teve problema. Depois que ele perdeu pro Senado, aí ele achou dúvida também. É, outro doido. Não, por O isso que presidente Bolsonaro ganhou a eleição Ganhou e e tá acabou. questionando, Mas ou seja, sempre- ele tá Então, olhando pro próprio umbigo. Não tá olhando pro o próprio Bolsonaro, mesmo umbigo. sendo deputado federal e ganhando as eleições, sempre reclamou sobre as questões das urnas eletrônicas. Não procede, não procede. Que precisava, Não procede, sim, de não auditoria. procede. Agora, Oh, meu realmente a Deus. questão é o seguinte... Você já o pre- falou, né, filho? O preço da liberdade Precisa encerrar. é eterna 8h03. né? Então nós temos que verificar e melhorar nosso processo eleitoral. 8 horas e sim. 3 minutos.